Boa noite. Fechou o vídeo aqui, mas agora voltamos. Boa noite. Se alguém puder me dar um ok, como é que tá o som, a imagem, como saiu. Hoje nós vamos falar sobre o poder das terapias integrativas na vida dos idosos. Boa noite para quem está chegando. Vou começar. Boa noite. Boa noite. Lins, se você puder me confirmar aí como é que tá o som, como que tá a imagem, porque travou a primeira que eu abri, eu tive que fechar. Se alguém também estiver aí puder me confirmar, boa noite. Maria Eduardo, se você puder me confirmar, está ouvindo, a imagem tá boa, porque tava travando. Obrigada. Então vamos começar. Hoje resolvi fazer a live sem filtro. Falei que agora eu vou começar esse exercício aí de aparecer que sem filtro. Tem pessoas que a gente encontra na rua que a gente acha tão diferente, né? Então não quero ser essa pessoa. Quero que vocês vejam exatamente como eu sou. E é isso. Obrigada pela confirmação de vocês. Então vamos começar a nossa live de hoje. Falar sobre idosos. Quem não é idoso aqui, mas com certeza conhece algum idoso, ou seus pais, avós, ou tem convívio com algum idoso. E por que não falar para esse público também e explicar um pouco dos benefícios e até mostrar que tipo de necessidade que eles têm, que às vezes nós acabamos entrando no esquecimento e não damos atenção. Então os idosos, eles carregam, né, imagina a quantidade de histórias que eles carregam, de episódios que eles vivenciaram, de traumas. Se quando eu atendo um bebê já aparece um monte de questões que influenciou no corpo, imagina um idoso. Então sim, vocês ou quem vocês conhecem precisam sim de ajuda. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Mas que tipo de traumas que os idosos podem ter vivido, né, que vocês podem ter vivido e que pode estar repercutindo na sua saúde, na sua vida como um todo. Então pode ser, por exemplo, a perda de um ente querido. Imagina uma pessoa que está aí na melhor idade, quantas pessoas já não perderam? Pode ser um companheiro, uma companheira, pode ser um familiar, né? Pode ser um amigo. E isso pode gerar o quê na vida de um idoso? Pode gerar uma tristeza, um isolamento, uma solidão, e isso, depressão. Então já é um alertazinho que precisa de ajuda. Um idoso que teve problemas de saúde, doenças crônicas, então esse idoso que ele descobriu recentemente, teve algum diagnóstico de alguma doença, né? A gente tem uma criança chorando aqui no corredor, tá atrapalhando a live? Se alguém puder me dar um ok, se tá bom o som, porque aqui eu tô ouvindo bem alto, eu não sei se pra vocês tá alto. Então, quando um idoso tem um diagnóstico de uma doença crônica, né? Seja um câncer, diabetes, uma pressão alta. Obrigada. Então, se ele teve esse diagnóstico, você acha que isso vai causar preocupação? Vai causar ansiedade? Então, também é um idoso que precisa de atenção. Além de cuidar dessa doença, o que mais saber desse diagnóstico atrapalhou? O que mais pode estar interferindo o fato dele saber que está, né, com essa boa noite, com essa doença? E um idoso que passou, por exemplo, por um trauma físico, que precisou ficar hospitalizado, que precisou ficar numa cama, né, de repouso. Por mais que o idoso às vezes não consiga fazer muitas coisas, né, como um jovem, apesar de ter idosos aí superativos, você imagina pegar um idoso que está acostumado a fazer suas coisinhas do dia a dia e colocar numa cama. E aí tem uma fratura e aí o médico fala: você precisa ficar 60 dias de repouso. Imagina o que isso vai causar na cabeça desse idoso. Pode causar algum tipo de demência, alguma coisa assim, dele não estar tendo mais contato, né, com o mundo. Ele pode ter dores mais intensas, pode começar a desenvolver outros tipos de dores, não só da fratura. Ele começa a ficar mais isolado, e aí uma coisinha vai levando a outra. Pode ter uma ferida de ficar muito tempo deitado. Então olha só, a quantidade de coisas que um idoso pode ter e que pode precisar de ajuda. Um idoso que passa por uma mudança de residência,
Imagina só, ele vive numa casa a vida praticamente toda e de repente chega uma situação que precisa tirar esse idoso dali. Eu penso assim, né? Por exemplo, a minha avó. Eu moro aqui em Brasília, ela mora em Minas. Imagina eu pegar a minha avó, que já está acostumada com a casa dela, com a rotina dela, com os vizinhos dela, já tem laços ali comunitários, e do nada eu falar, vamos para Brasília, vó, a senhora vai morar aqui. Imagina o que isso vai causar para ela. Então, eu sei que, boa noite, tem situações que não tem jeito, né? Que você acaba que precisa deslocar por conta de alguma logística, mas se for um caso que tenha como ser diferente, então é importante pensar nisso também. Porque você imagina, a pessoa tá ali do nada e você jogar numa cidade totalmente diferente, aí vem o quê? O medo, a insegurança, e isso pode prejudicar esse idoso? Sim, né? Idosos que passaram por guerras, com grandes conflitos, eles podem ou não podem ter gerado algum estresse pós-traumático. Isso é um fator também importante. Experiências de passar por uma perda de emprego, de aposentadoria. Então esse idoso ele pode ter insegurança, né? Medo de faltar questões alimentares, de faltar o sustento, de agora como que vai ser. Isso também não pode mexer com esse idoso. Idosos que passaram por violências, abusos. Quantos idosos eu já atendi que passou por isso lá na infância. E aí fala, mas foi lá na infância, ainda está prejudicando? Essa informação está aí, se não foi resolvido, né? Se o corpo não conseguiu fazer isso de uma forma tranquila, isso pode sim estar trazendo ainda algumas questões para esse idoso que passou por um divórcio, passou por um tipo de separação, né? Desastres naturais. Imagina a quantidade de idosos aí no Rio Grande do Sul que estão enfrentando agora ansiedade, depressão, esse estresse pós-traumático, você chegar e ter seu cantinho, seu lar, e de repente tudo foi destruído. Como que eles vão viver com isso? Como que vai ser? Então esses são fatos, né, que eu estava querendo mostrar para vocês que podem ter influenciado, que pode influenciar a vida. Então, se passou por esse tipo de situação e muitas vezes está sentindo algum sintoma, não é importante nós entendermos o que esse idoso passou, o que ele está passando, como que foi a infância, como que foi a adolescência, né? Muitas vezes difícil. Tem pais que criaram seus filhos sozinhos, mães que criaram seus filhos sozinhos, muitos filhos, né? Porque antigamente eles tinham muitos filhos. E aí imagina como que era isso, como que foi esse peso, o que eles podem agora, que é para ser essa melhor idade, né? Como dizem. Mas é realmente a melhor idade, é a melhor fase que eles estão vivendo ou não? Eles estão com muitas queixas, como eles chegam aqui, eu tenho ansiedade, depressão, tenho muitas dores pelo corpo, tenho insônia, tenho algum problema gastrointestinal. O que é que esse idoso traz e que posso sim, né, ajudar nesse processo? O que ele está precisando de ajuda? E aí acontece muito dos idosos às vezes chegarem aqui, tem uns que eles mesmos me procuram, aí tem outros que eu já atendo filho, a filha, e aí eles acabam trazendo, né, os pais, os avós, e aí o que eu escuto, né? Minha filha, não tenho jeito não, eu tô cheio de dor mesmo, isso aqui já é meu, né, não tem como resolver, já fiz tantos tratamentos para isso que nada resolveu, então não sei para que eu vim aqui, não vai adiantar. Então muitos já estão, né, já perderam as esperanças de viver bem, de ter qualidade de vida. Mas aí vamos zerar essa dor? Mas se você não conseguir melhorar 100%, mas de uma qualidade de vida melhor, você melhorar a imunidade desse idoso, então essas terapias integrativas que eu trabalho, elas vão influenciar nisso, em diminuir dor, em dormir melhor, em diminuir a sobrecarga. Como eu falei, nessa avaliação, eu vou entender exatamente o que esse idoso passou, né? Desde a sua infância, como que foi? O que passou? O que está passando? Quais são os seus medos? Quais são as suas inseguranças? E aí muitas vezes nós conseguindo, né, acessar, quando nós vamos conseguir acessar essas informações, o corpo já consegue, né, liberar isso. Como eu falo aqui para vocês, o nosso corpo ele é maravilhoso, ele é muito inteligente. Então, se ele tem essa capacidade de regenerar, de conseguir fazer essa autorregulação,
Por que não estimular isso no corpo desses idosos também? O metabolismo é mais lento, mas ele não parou. Então, quando eles falam isso de que não tem mais jeito, eu falei, o senhor tá respirando? Aí fala, tem uns que falam, com dificuldade matou. Eu falei, então se o senhor tá respirando, é porque tem um coração batendo no seu peito? Mas já tem? Eu falei, então pronto, o senhor tá vivo. E aí, você tem ainda como nós conseguimos resolver isso? Vamos sim olhar para essa questão, vamos tratar isso com uma forma mais fácil, porque quando eles têm consciência, quando estimula isso no corpo, porque o nosso corpo ele vai guardando sim essas informações, e quando guarda, o que eu vou acessar? O que trouxe para ele de malefício? E aí quando acesso e consigo dar esse estímulo no ponto certo, o corpo consegue voltar a um equilíbrio, uma vitalidade melhor. Você ajuda a idosa a entender que precisa mudar de casa? Vamos ver se eu entendi sua pergunta. Aquela casa que morou 40 anos. E essa questão dessa mudança, ele não tem outro jeito, precisa mudar e pronto. Porque o que nós precisamos trabalhar? Se você quer trabalhar essa questão de ele precisar mudar de casa, ainda não mudou, o que eu vou perguntar para esse idoso? Se ele já passou por alguma outra mudança na vida dele e essa outra mudança foi ruim, então às vezes quando você chega para ele e fala, nós precisamos mudar, o corpo dele às vezes ele está tendo contato com aquela outra mudança que ele passou na vida dele. E aí nós damos um novo significado para isso e aí conseguimos fazer com que esse processo seja mais fácil. Agora ele está só com medo, insegurança dessa nova mudança, nós também podemos trabalhar. Agora, se é um idoso que já passou por essa mudança, morou 40 anos em uma casa e agora ele já passou por essa mudança, aí eu vou trabalhar na informação do que gerou para ele, o que ele tem sentido hoje. Ele sente falta, por exemplo, dos vizinhos, ele tá com medo de ficar sozinho agora, mudou para uma cidade maior, e aí eu vou identificar o que essa mudança tá gerando para ele, porque cada fato que as pessoas vivem, elas têm uma forma diferente de entender isso e de processar isso no corpo. Então, por exemplo, a pessoa bateu o carro, tem aquela pessoa que vai ter medo de que, eu bati o carro e quem tá no outro carro? Eu tô aqui sozinha no meu carro. Será que a pessoa que tá ali tá armado, vai descer, vai me agredir? Tem aquela pessoa que vai ter vontade de sorrir, de tão nervosa que ficou. Tem aquela pessoa que vai ficar com raiva. Tem aquela pessoa que vai ficar com insegurança. Então eu preciso entender o que é que tá causando esse medo, essa insegurança, o que é que isso gerou. Entendeu? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, senão você pode falar mais aí que eu vou tentando explicar de uma forma que fique mais claro. Ou depois, se você quiser entrar em contato comigo também, explicar melhor a situação, dar todos os detalhes, você pode entrar em contato. Agora, se você já tiver o que está causando, aí fica mais fácil. Depois você me fala aí no particular, que aí nós conversamos melhor e eu explico melhor também sobre o meu trabalho, o que eu posso te ajudar nesse processo. Eu que agradeço. Então, é isso, como eu estava falando aqui no caso, dessa pergunta, é isso, entender o que esse idoso sente hoje. Então, muito quando nós olhamos, para um idoso e você vê aquele brilho, quando você olha para o seu avô, sua avó, seus pais, você vê aquele brilho no olhar de um idoso que está bem ou é um idoso que não tem mais aquele brilho no olhar? E sabe aqueles que você chega e pergunta, tudo bem? Basta você falar o tudo bem. E aí o que ele responde? Minha filha, eu não tô bem não. Tô com dor não sei aonde, eu não durmo melhor. Olha o tanto de remédio que eu tomo. Isso é vida? Olha como é que eu tô me sentindo. Então você precisa entender isso, por que ele tá com tantas queixas? E às vezes tem idosos que não são de se queixar. Mas se você não vê, esse brilho no olhar, se você que a pessoa tá mais fechadinha, num cantinho dela, então sim, precisa de ajuda. E aí depois que faz o atendimento, o que eu acho bom, que os idosos gostam bastante do atendimento que eu realizo, dessas terapias integrativas, é que é indolor. Então, se for um atendimento presencial, são toques bem sutis. Se for um atendimento online, então também, estímulos tranquilos, mais verbais.
E aí não tem contraindicação. Então tem muitos que falam, eu tomo tanto remédio, faço tanto tratamento, posso fazer o seu junto? Pode, por que não? E aí isso ajuda muito nesse processo de trazer esse idoso para convencer ele de fazer o tratamento. Tem uns que aceitam com mais facilidade, que gostam só de estar aqui, de conversar, de se abrir um pouco. Muitos às vezes chegam aqui e falam, nossa, eu nunca contei isso para ninguém, porque não dava, né? Tanta coisa. Então imagine esses idosos aí, ou se você é idoso, o que você já fez na sua vida pelo outro, né? De família, de trabalho. E por que não olhar para você agora? Não é tarde, nunca é tarde demais. Se você teve acesso a isso agora, é porque o momento é agora. Então vamos tratar, né? É tão bom quando o idoso manda uma mensagem, liga, tem uns que gostam de ligar mesmo, e aí eu já falo, não é toda hora que eu consigo atender, mas depois quando puder eu retorno, aí eu vejo a felicidade deles contarem, minha filha, mas melhorou tanto, parece que agora eu tenho vontade de viver de novo. Imagina como é bom escutar isso, né? De alguém que às vezes estava tão desanimada, que já estava entregando já a vida aí, achando que não tinha mais o que fazer. A minha imunidade melhorou, nossa, eu vivia tão gripado, tão bem melhor. Você acredita que eu fui no médico e ele tirou aquele remedinho que eu tomava lá pro refluxo? Minha pressão tá boa, não tô mais tomando remédio. Então essas coisas todas podem ter como resultados positivos. E é isso. Se vocês enxergaram, né, que o idoso que você convive, se você é esse idoso e que passou por algum desse problema, o que isso está repercutindo na sua saúde hoje? Então, se é um idoso que está bem, está ativo, por que não tratar também, se passou por algum problema e não trouxe ainda nenhum malefício para o seu corpo, vamos tratar também como forma preventiva, porque se a imunidade está ruim, se esse idoso está com doenças, isso o quê? Só abre portas para mais coisas ruins acontecerem, né? E é isso que eu queria falar com vocês hoje. É um público que eu atendo muito aqui no consultório e apesar de já ter feito muitas lives por aqui, né, nessas nossas lives semanais, eu não tinha falado ainda com esse público. E aí essa semana, como eu falo, vai surgindo aí na cabeça que eu preciso falar aqui. Vocês também vão me dando muitas ideias. E é isso. Aí eu falei, não, vou falar um pouquinho sobre para esse público. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, pode perguntar. Se quiser depois também conversar comigo em particular para entender um pouco melhor. Eu não expliquei detalhadamente aqui como funciona o atendimento, porque acaba que tem muitas lives aí já falando das técnicas que eu trabalho. Mas eu queria fazer vocês entenderem quais tipos de processos que esses idosos podem ter vivido, que pode trazer alguma repercussão hoje, e o que vocês podem fazer, né? Se você ligar a anteninha e dizer, tá com uma dor, então vamos mexer, podemos mexer sim. O principal que vocês precisam entender do meu trabalho é que eu vou procurar a origem dos sintomas. Então, se tem algum sintoma, tem como nós trabalharmos em cima dele e ver como que o corpo vai reagir. Obrigada, Deus abençoe muito também você, todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui e até semana que vem, tá? Fiquem com Deus. Um beijo para vocês.